17 horas em Paris, 16 em Bissau. Está a ouvir RFI em português. Neide Ribeiro. A situação política da Guiné-Bissau vai estar esta quinta-feira na agenda da Cimeira Extraordinária dos Chefes de Estado da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que decorre em Acre, no Ghana. No Campeonato Africano das Nações do Futebol, os Camarões e o Egito defrontam-se hoje em Yaoundé, no estádio de Olembé, num jogo a contar para as meias finais. No final deste jornal, vamos estar em direto com o nosso enviado especial ao CAN, Marco Martins, que nos vai dar as últimas informações deste jogo. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver. No controle técnico desta emissão está Moussa Alexeli e o jornal começa agora. Bissau 94 FM. A situação política da Guiné-Bissau vai estar na agenda da Cimeira Extraordinária dos Chefes de Estado da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que decorre hoje em Acre, no Ghana. Em declarações à RFI, o analista guineense Rui Jorge Semedo considera que ainda há muito por esclarecer, levantando a possibilidade de se tratar de um atentado terrorista. Recordo que, segundo o presidente Umaru Sissoko Embalo, a Guiné-Bissau foi terça-feira palco de um golpe de Estado abortado que fez 11 vítimas mortais. Que ainda há muita coisa por esclarecer. Particularmente não sei dizer, porque me falta ainda elementos, se isso realmente é uma tentativa de golpe de Estado ou não é. Porque, pelo menos, a partir de comunicações oficiais da parte do governo e da parte até da Presidência da República, parece-me que tem mais a ver, não é, com um atentado terrorista do que realmente um golpe de Estado, né? Estão a falar, por exemplo, de uma coisa relacionada com narcotraficantes, uma coisa relacionada com financiamento externo, e não em nenhum momento houve, por exemplo, uma ligação com alguma estrutura opositora interna, e ao mesmo tempo também até hoje ainda, após 3 dias dos acontecimentos, ninguém ouviu oficialmente a indicação sobre quem supostamente liderou a tal situação. A análise de Rui Jorge Semedo, ele que é o convidado do Lígia Anjos esta quinta-feira. O presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, referiu que ainda não há detalhes sobre o assalto que decorreu na Guiné-Bissau e apelou à contenção na gestão do pós-golpe. Não há ainda detalhes, precisamente porque ainda há a averiguação sobre toda a situação. Portanto, estamos a aguardar mais esclarecimentos relativamente aos contornos, aos meandros da tentativa de golpe de Estado. O nosso apelo é para que a gestão do pós-golpe se faça com a necessária contenção para se evitar mais violência. As palavras do presidente José Maria Neves, o presidente cabo-verdiano, que pediu serenidade, tranquilidade e bom senso aos jornalistas e ao Ministério Público após 2 jornalistas e respectivos órgãos terem sido constituídos arguídos, levando a Associação da Classe a marcar uma manifestação para sexta-feira. O relato é do nosso correspondente Odeir Santos. Num tom conciliador, José Maria Neves pede aos jornalistas que tenham tranquilidade e mostrou total confiança na imprensa cabo-verdiana. Confio nos órgãos de comunicação social e confio nos jornalistas cabo-verdianos em como estão a agir por interesse público e defendendo a liberdade de imprensa. E após agendar uma manifestação para amanhã em frente à Procuradoria-Geral da República, a Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde foi à Presidência da República partilhar com o chefe de Estado as preocupações da classe. O presidente da AJOC, Jeremias Furtado, saiu do encontro satisfeito com o pensamento do Presidente da República. Um pensamento em prol da liberdade de imprensa em Cabo Verde e que nos motiva e também nos deixa cientes de que a liberdade de imprensa e o interesse público irá prevalecer em toda esta situação que está a acontecer. O Procurador-Geral da República, Luís José Landim, foi ontem à noite à televisão de Cabo Verde a defender-se das acusações e disse que o Ministério Público está a aplicar a lei, referindo-se ao artigo 113 do Código do Processo Penal, que diz que quem publicar atos processuais que estejam sob segredo de justiça comete o crime de desobediência qualificada. O foco desta manifestação, deste descontentamento, não devia ser o Ministério Público. Há uma lei que foi feita pelos órgãos competentes, Assembleia e Governo, que estabelecem tipos legais de crimes. O Ministério Público e as autoridades judiciárias apenas se limitam a interpretar e aplicar a lei que existe. A Associação Sindical dos Jornalistas já solicitou a queda do artigo 113 do Código do Processo Penal, mas os partidos políticos e o Governo ainda nada disseram. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos.
A situação política no Mali também será abordada na cimeira da CEDEAO, hoje em Acre, numa altura em que o país expulsou o embaixador francês de Bamako. Mais explicações com Liliana Henriques. As autoridades do Mali anunciaram ontem que, apesar da disponibilidade de fundos para honrar os seus compromissos, não pagaram os montantes devidos ao mercado financeiro regional no final do mês passado, alegando que isto se relaciona com as sanções aplicadas pelos países da CEDEAO em resposta ao último golpe de Estado ocorrido no ano passado e à ausência de calendário para um regresso rápido à normalidade constitucional. As medidas adotadas pelos países da CEDEAO incluem a suspensão de todas as transações comerciais e financeiras dos Estados-membros com o Mali, tendo sido congelados os seus ativos naqueles países. Estas novas dificuldades vêm juntar-se a um panorama diplomático e de segurança delicado, com a França e a Alemanha a considerarem a possibilidade de reavaliar a sua presença militar no país, numa altura em que o executivo maliano acaba de expulsar o embaixador de França no Mali, depois do chefe da diplomacia de Paris, Jean-Yves Le Drian, ter recentemente qualificado de ilegais as autoridades da transição malianas. É neste contexto que a ministra francesa da Defesa, Florence Parly, se encontra desde ontem no Níger, onde está a efetuar contactos com as autoridades locais no sentido de discutir as modalidades da presença francesa no Sahel, numa altura que está também agendada uma discussão no Parlamento francês sobre esta matéria. A par da França, a Alemanha, que participa no esforço da luta contra o jihadismo no Sahel com 1.500 soldados no Mali, também deu conta esta semana da sua intenção de rever o seu dispositivo. Cannes 2022. Os Camarões e o Egito defrontam-se hoje em Yaoundé, no estádio de Olembé, num jogo a contar para as meias finais do Campeonato Africano das Nações. Vamos em direto para a capital dos Camarões, onde está o nosso enviado especial, Marco Martins. Boa tarde, Marco. As equipas técnicas destas seleções fazem deste duelo 100% português. Boa tarde, Neide, boa tarde, ouvintes. Exatamente, Carlos Queiroz do lado do Egito, António Conceição do lado dos Camarões. A lusofonia continua bem presente no Campeonato Africano das Nações e hoje terá de haver obrigatoriamente um vencedor nesta meia-final. Apesar da rivalidade dentro das quatro linhas, António Conceição, em conferência de imprensa, lembrou que Carlos Queiroz é um técnico respeitado no futebol português, mas também afirmou que vai tentar tudo para vencer. O professor Carlos Queiroz tem um trajeto no futebol mundial, e nomeadamente no futebol em Portugal, que marcou uma geração que fez carreira ao mais alto nível na Europa. Portanto, acho que o futebol português merece ter esse respeito pelo professor Carlos Queiroz. E eu também, porque sou um homem de futebol. Quando ao jogo em si, obviamente que o professor Carlos Queiroz vai querer montar a sua estratégia, vai querer ganhar, e eu também vou querer ganhar. Para mim será uma alegria e um orgulho grande conseguir levar os Camarões a uma final do CAN, porque eu sinto que os 27 milhões de camaroneses anseiam por isso, desejam isso, gostam muito da equipa de futebol e nós temos que lhe dar esse prazer e essa alegria. Era António Conceição, selecionador dos Camarões. O vencedor do encontro entre os Camarões e o Egito, que decorre pelas 20 horas, hora local, no estádio de Olembé, vai defrontar na final o Senegal, que venceu ontem o Burkina Faso por 3-1. É tudo por agora, Neide. Obrigada, Marco. É um jogo que vamos estar aqui a acompanhar na RFI. Na atualidade internacional, Sérgio Mattarella tomou hoje posse para um segundo mandato como Presidente da República de Itália, algo que não desejava, mas que acabou de ser inevitável. Após 7 votações inconclusivas, o Parlamento italiano elegeu, no sábado passado, na 8ª ronda de votações, Sérgio Mattarella. O Presidente da República tem um papel essencialmente protocolar em Itália, mas este ano estava muito em jogo. Se Mário Draghi fosse eleito, abandonaria a liderança do governo, que assenta numa frágil coligação. Uma tal escolha poderia desencadear eleições legislativas antecipadas, o que faria descarrilar as reformas necessárias à obtenção dos milhares de milhões de euros prometidos à Itália no âmbito do Fundo de Recuperação da União Europeia. O secretário-geral da Organização do Tratado Atlântico Norte manifestou-se hoje preocupado pela Rússia ter enviado para a Bielorrússia, país vizinho da Ucrânia, o maior destacamento militar dos últimos 30 anos. A Rússia condenou esta quinta-feira a decisão alemã de proibir o canal Russia Today e diz que represálias estão iminentes. O Ministério dos Negócios Estrangeiros terá avançado com a possibilidade de retaliar contra meios de comunicação social credenciados na Rússia. É o ponto final neste bloco informativo.